Tararã. Ah, tá, ponto crítico. Eu e você já fizemos umas trocentas vezes as questões dos pontos críticos, tá? Então, Uhum. não precisa ter muita pressa aí, não. Ahn, qual que é a ideia do ponto crítico? Derivar igual a zero, certo? Tá, Então, derivou igual a zero, já era. Agora, é o que ele tá fazendo aqui, derivando igualando a zero. Beleza? tá. Então, tendo em vista isso, ele encontra os pontos críticos aqui e depois ele faz aquilo que eu já te ensinei, que é a matriz hessiana, certo? Lembra que eu te ensinei isso? Tu faz uma matriz e. Não sei, pode ser que eu não tenha te ensinado, mas acho que te ensinei. Tu coloca uma matriz, faz o determinante, que essa matriz envolve as segundas derivadas. Não, acho que eu não lembro disso daí, não. Ah, eu tenho quase certeza que já te ensinei essa parada aí, mas. É. Se não, né? Fazer o quê? Uhum. Deixa eu pensar aqui. Ah, tem que te ensinar então, essa merda, né? Fazer o quê? Deixa eu pensar. Porra, eu tenho certeza que eu te ensinei isso, velho. Não é possível que eu não tenha te ensinado. Não, é capaz de ter ensinado mesmo. Ah, tá, deixa eu colocar aqui. 102. Ó, o negócio é o seguinte. Quando você tem uma função de mais de uma variável, Uhum, obviamente não é igual para que você encontre as coisas que você precisa ali, ponto de máximo, ponto de mínimo, etc. Tu tem mais de uma variável, né? Como é que tu vai fazer aquilo? uhum, Então, como é que fica, né? É o seguinte, você vai construir essa matriz. uhum, Primeiro termo é a derivada segunda da função em x, né? Os termos das diagonais são as derivadas segundas da função em x e em y. tá. E os termos aqui da diagonal secundária são ah, os termos mistos, né? Você faz a derivada num, depois faz a derivada no outro. Uhum, Só que o detalhe é o seguinte: sempre a derivada em x e depois em y é igual a você fazer primeiro a derivada em y e depois em x. A ordem não importa, em outras palavras. Tá bom? tá. Então, uma vez que você fez uma, você já tem a outra. Daí você tem então a matriz, né? Só que essas barras aqui, elas indicam que você está querendo encontrar o determinante dessa matriz. Uhum, E o determinante é bem fácil, diagonal principal menos a diagonal, os termos multiplicados da diagonal principal menos os termos multiplicados da diagonal secundária, ok? uhum, sim. Certo. Claro que você está vendo A, B aqui, o que são esses ABs? São os pontos críticos, né? E Uhum, como é que você encontra os pontos críticos? Você já sabe, deriva igual a zero, só que você vai derivar igual a zero tanto em x quanto em y, né? Tem que ser nas duas variáveis, beleza? tá. É isso. É, tá. E daí tem esse tetão aqui que é basicamente o valor do primeiro termo, né? Que é o termo derivado segundo em x, beleza? Então tá bom. Tá. Agora, como é que vai ficar aqui? Daí você vai ter que fazer a conta do determinante, né? Que eu acabei de te falar como é uma conta que a gente aprende lá na escola, tá? Uhum, E se o determinante der maior que zero e o tetão menor, máximo. Determinante maior, tetão também maior, mínimo. Determinante igual a zero, não dá para saber nada a princípio, claro, tem uma técnica ou outra para descobrir qual é. E se o delta for menor que zero, a função vai ter um ponto de sela. Um ponto de sela é um ponto de sela, né? Não tem muito como dizer, é que nem uma sela de cavalo. sim, sim, Em algum momento deve ter desenhado uma sela de cavalo aqui. Mas a sim. ideia da sela de cavalo é que, por exemplo, numa, numa dimensão, tu tem ela como um ponto mínimo, só que aqui no, por exemplo, essa aqui está em YZ, né? Digamos assim, se eu fizer o ponto, o eixo coordenado aqui. Uhum, Né? Então o zero seria um ponto de mínimo? Não, porque, por exemplo, em outra dimensão aqui, por exemplo, na XY, já é um ponto de máximo.
sacou? Uhum. Às vezes Tá. isso acontece. Então tá. Beleza. Então é bem tranquilo, é só saber fazer essas derivadas aí. Então vamos ver ele fazendo aqui. Por exemplo, esse exercício, né? Então ele primeiro ele derivou igual a zero. Uhum. Aí quando ele deriva igual a zero, ele consegue encontrar algumas coisas, né? Por exemplo, aqui ele encontrou essa equação de segundo grau, então encontrou essas duas raízes. Sim. E para o y, ele encontrou uma equação de terceiro grau, então ele encontrou três raízes. Tá. Muito bem. O que significa que tu tem uma série de combinações de pontos, né? Todos esses pontos aqui, né? É, Veja, né? Tu tem aqui valores de x e aqui valores de y. Então tu vai ter que pegar todos esses valores de x e combinar com todos os valores de y. Então o valor de x foi um zero, um menos um. São esses três de Uhum. y aqui. E o outro valor foi menos um. Menos um, zero, menos um, menos um, menos um. Certo? Então tu tem Sim. 6 pontos para testar. Uhum. Às vezes é um negócio meio longo. Portanto, eu recomendo sempre que você não coloque os números na Hessiana, você encontre a função, a equação que aparece ao jogar as segundas derivadas na Hessiana, né? Então, segunda derivada aqui deu isso, aqui deu zero, e deu isso. Daí você faz o determinante, que é a multiplicação dos termos da diagonal principal menos os termos da diagonal secundária. Como a diagonal secundária é zero, deu só isso aqui. Beleza? Tá. Alguma dúvida até aqui? Não. Note que até agora tudo coisas tranquilas, multiplicações, derivadinhas. Aí Uhum. a coisa é essa mesmo. O que às vezes é meio chato até para mim é conseguir encontrar os pontos críticos, porque às vezes as tuas equações são meio complexas demais de encontrar os valores, né? Daí é Sim. complicado. Uhum. Mas aqui foram duas equações bem tranquilas, apesar de ser um polinômio de terceiro grau, deu para deixar o y em evidência. Uhum. Daí chegamos nisso, uma vez que nós chegamos na Hessiana, é só você jogar os valores, né, dos pontos, tanto na Hessiana, que deu esses valores aqui para cada ponto, quanto na derivada segunda. Uhum. Só que veja que aqui não precisou fazer a derivada segunda porque já tinha dado delta menor que zero, né? Ou seja, Sim. ponto de Sela. Os outros aqui deram positivo, deram sinais diferentes, então situações diferentes. Então, bem tranquilo, tá? Não tem muito Uhum. segredo, não. Tá. A conta às vezes é meio longa, mas não é difícil. Beleza? Uhum. Beleza. Então, show de bola. Bem, então se tá beleza, né? Vamos tentar fazer essa B aqui. Tá. Você já sabe Tranquilo. o caminho inicial. Derivar. Derivar é Sim. igual a zero para encontrar os pontos críticos. Então, quando você encontrar os pontos críticos aí, você me fala e a gente vê se tá batendo com os do slide ali, tá bom? Tá. Tá. Ah, eu fiz aqui já. Não, peraí, é verdade, tem que fazer os pontos críticos. Eu esqueci disso daí. Tem que derivar igual a zero, né? Daí É, vai sim, ter que sim, peraí. isolar alguma coisa aí e tal. Uhum. Tá.
Tá, agora que eu tô meio perdido. Sim, você derivou igual a zero e não está conseguindo encontrar uma expressão para encontrar os valores. Sim, eu cheguei, assim, eu fiz a derivada de x, a derivada de y, aí eu igualei os dois a zero. Sim. Aí, para o x, eu cheguei aqui numa equação meio, assim, eu tinha chegado em 3x ao quadrado y mais 24x na derivada de x. Sim. Só que aí eu não conseguia sair daqui, né? Tipo, Claro, não dá, então são duas eu, incógnitas em uma equação, né? sim, então, aí na outra, na derivada de y, eu cheguei num resultado de x, né? Que eu cheguei que x é igual a 2. Aí a partir de agora eu já não sei muito o que fazer. Bem, se você achou que o x é igual a 2, unicamente igual a 2, então você pode pegar esse 2. Bem, não sei se é exatamente só igual a 2, né? Não, é só igual a 2 mesmo. É, sim. É, porra, pega esse 2 e joga aqui na primeira, né? Isso aqui é um sistema de equações. Hum, Você joga tá, aqui e encontra o y, certo? tá, tá. Tá. Isso daqui vai dar -4, então. Daí, então, o ponto crítico seria 2 e -4, né? 2 e menos 4. Agora ajudou, porque tu tem um só, né? Uhum. Daí é só fazer a parada e jogar esse ponto específico. Não vai ter que fazer tanto ponto como no anterior. Tá. Tá. Aí eu teria que fazer aquele mesmo negócio de derivar duas vezes em x, derivar duas vezes em y, aí derivar o x, y e y, x, e daí jogar lá na matriz? Exato. Tá, tá bom.
Tá. É, bom, deu menos 144. Você está dizendo que a Hessiana deu menos 144, ok. Vamos ver se isso aconteceu mesmo. Sim. Ou seja, se deu negativo, e o teu professor aqui escreveu errado, né? Porque é menor que zero. Uhum. Então, esse ponto é um ponto de cela, Tá, ok? Então a lógica é essa. tá. É, não tem muito o que fazer além disso. É sempre o mesmo processo, né? O que às vezes é complicado é a função que você tem. Mas não Uhum. derivar e tal, porque derivar a gente já sabe. O que realmente é difícil, às vezes, é resolver o sistema. Pelo Sim. menos eu reparo isso, né? E outra coisa, pô, essa aqui é interessante, hein? Porque a gente tem um problema de menor distância entre um ponto e o plano. Pô, essa aqui Uhum. é interessante. Isso aqui até eu estou interessado em ver o que acontece. Deixa eu ver essa outra aqui. Muito bem. Então, beleza, nós temos a equação de distância, que é isso. E daí, trabalhar com raiz ou trabalhar sem raiz, não importa, o valor é o mesmo, né? Só não vai obter de fato a distância, tu vai obter lá o quadrado. Mas como é Sim. melhor trabalhar sem raiz, né? Então, ele fez isso. Só que a coisa que a gente quer maximizar ou minimizar, no caso aqui é minimizar, é algo que existe um vínculo entre z e as outras variáveis, que é o plano. Então, para não deixar ser um problema de três variáveis, ele pegou, isolou o z, e daí pegou esse z e jogou na equação da distância, no lugar do z, né? E daí uma equação que era de três variáveis virou de duas. Ah, Uhum. interessante. E daí ele. Daí ficou fácil, porque são todas equações lineares aqui, dá para encontrar alguns pontos. Ah, beleza, mais fácil do que eu imaginei. Vamos ver esse outro problema aqui. Determine três pontos positivos cuja soma é 100 e cujo produto é máximo. Tá, temos umas restrições. Parece aqueles problemas de tu tem a área e quer saber o volume máximo, uma coisa assim, ou algo do gênero. Então tá bom, quem a gente quer maximizar é o produto, porque ele está dizendo aqui cujo produto é máximo, né? Então a função que a gente quer maximizar é o produto, Uhum. o x vezes y vezes z. Mas de novo a gente tem três incógnitas. Porém, com essa soma ser igual a 100, eu tenho um vínculo para não deixar tudo em função de z, né? Daí ficou desse jeito, mesmo esquema daí. Beleza? Pegou a ideia? Trocou o Tá. z aqui pela relação da soma. Agora, multiplicadores de Lagrange. Cara, dá uma lida aqui nessa parada, enquanto eu vou, que é uma nova matéria já, tá? Enquanto eu Uhum. vou no banheiro rapidinho. Tranquilo. Tá no slide 8. Se Tá. quiser, e aí? Já volto.
Beleza. Ahn, Tá. então, espero que tu tenha lido um pouco aí. A ideia Uhum. é extremamente semelhante ao que nós estávamos vendo, só que não vai envolver fazer matriz hessiana segundo as derivadas, ok? Então, Sim. você vai ter uma função, aquela função que você quer maximizar, ou minimizar, né, que seja, mas você vai ter também uma restrição, que é aquele vínculo que aparecia ali com o Z e as outras coisas. Uhum. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer essas derivadas que a gente chama de gradiente, mas não tem segredo. É simplesmente a derivada em x, a derivada em y, a derivada em z, da Uhum. função. No caso aqui, a gente manteve o z, né? E a mesma coisa da restrição, beleza? Tá. E daí você simplesmente vai pegar e vai igualar as derivadas da função com lambda que multiplica as derivadas da restrição. Uhum. Tranquilo, porque é tudo derivadinha tranquilinho, beleza? Sim. Uma vez feito isso, é só resolver o sistema, porque aqui a gente compara, né? Tipo, a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, e assim vai, beleza? Uhum. Isso. Daí o que que acontece, né? Você acaba, na verdade, com quatro incógnitas, x, y, z e lambda. Só que como aparece lambda em todo mundo, você pode criar um vínculo de lambda com todo mundo. Então, por exemplo, né? A gente pega essas coisas aqui que dependeram de lambda, nessa situação eu acho que o mais fácil é fazer isso mesmo, e iguala lá na restrição. Como a gente sabe que x mais y mais z é 1, isso é x, isso é y, isso é z, você acaba com uma equação só de lambda. Aí você encontra o valor do lambda, sacou? Tá. E uma vez que você tem o lambda, é só voltar para cá, onde cada um dos numerozinhos dependia de lambda. Bem, pelo menos nesse caso, né? Porque obviamente você vai ter casos onde acontecem outras coisas, né? Tipo, pode ser que a tua primeira equação dependa de x e y. Aí você vai ter que resolver um Uhum. sistema com a criatividade que tu tiver, beleza? Sim. E joga lá, parari, parará, joga, encontra o valor, sacou? Uhum. Então não tem muito segredo. Aqui, mesma coisa. Então, não quer tentar fazer esse aqui, ó? Em vez de usar o Hessiano, tu vai ver que é mais fácil, Tá. tá? Primeiro passo. Ó, essas derivadas ele já tá fazendo aqui para ti, né? Mas você tem que entender quem que você quer maximizar e quem que é o seu restrição, sacou? A restrição aqui é que a soma é 100 e o que você quer maximizar é o produto, Tá. Tá. ok?
Vai demorar? Ah, vai. É, eu não sei se eu entendi muito bem esse exercício aqui, eu não estou conseguindo fazer. Bem, o que é que você já fez? Então, eu vim tentar fazer a derivada, mas não. Você não sabe derivar? Então, é que eu não sei, tipo, o que que eu tenho que fazer nesse exercício aqui para derivar. Tipo, eu Como tenho assim? o x mais y mais z igual a zero, né? De novo, essa é a É restrição. O igual que a zero. você quer maximizar é a função. A tua Uhum, função é x, y, z. A derivada que você quer, a gente chama de gradiente, é basicamente fx, a derivada em x, a derivada em y, a derivada em z. uhum. O mesmo com a restrição. Se a tua restrição é x mais y mais z, era o quê mesmo? Não lembro mais o que era essa restrição. Mas, porra. X Que mais y mais z igual igual a a 100. 100. Sim. Então, o teu delta G vai ser basicamente um e um. Essa é fácil. Agora aqui, o que que vai ser? Vai ser YZ, XZ, YZ. Alguma dúvida até aqui? Tá, acho que eu tô entendendo. O que que tu não entendeu? Não, então, é que eu pensava que eu tinha que derivar, tipo, fazer que nem no exercício anterior, por exemplo. Tipo, Tinha que fazer, mas é, não tô entendendo a tua dúvida. Seja mais claro. sei lá, tipo, é que eu tava tentando. Eu peguei, por exemplo, a formulinha lá do exercício 3 que ele me deu lá o f de x, y. Se eu não me engano, ele tinha igualado z a. Ele tinha igualado z a 100 menos x menos y, né? Tipo, ele tinha substituído z. Aí foi isso que eu fiz, entendeu? Eu tava pensando que eu tinha que fazer essas derivadas, assim. Não, mano, eu acho que você não está falando do exercício anterior, porque no exercício anterior ele também usou só x e y. Não, é isso aí, nesse Não, exercício peraí. 3 aí. Nesse aqui, Não, né? Nesse aqui. não, no exercício 3 eu tô falando. Não, mas aqui o 3 agora ele quer fazer o 3 de outra forma. Uhum. Agora a gente tá fazendo por Lagrange. Daí vai ficar. Agora a gente tem que comparar essas coisas. Então, esse aqui, né, de acordo com a fórmula do Lagrange, esse aqui é igual a lambda, esse aqui.
Daí, a partir Uhum. daqui, é só resolver o sistema e encontrar o ponto, beleza? Tá bom, Tem muito entendi. segredo. Show. Então, beleza. Esse é o esquema. Costuma ser mais simples que o de Hessiano, tá? Uhum. Tem que pegar a Tranquilo. fórmula ali. Não é tão mecânico, mas talvez seja tão mecânico quanto, porque a parte da Hessiano lá de resolver esse sistema é muito chato, que costuma ser mais fácil, igualar os Uhum. lambdas, né? Então tá Sim. bom. Show de bola, Rafa. E, ô professor, só uma Diga. pergunta. Hoje a gente tem uma aula mais tarde, né? Às 15, exatamente. Tá bom então. Então tá bom. Tranquilo. Até logo mais. Até. Até Tenta mais. fazer esse exercício aí até a próxima aula, tá? Tá bom, pode Terminar ele. deixar. Abraço, valeu. Valeu.